Irmãos, hoje é culto de ceia. Como todo culto de ceia, se é de costume falar acerca de Jesus. Não é uma obrigatoriedade, mas, particularmente, eu gosto de falar sobre Jesus. Porque foi por Ele que nós estamos aqui, é por Ele que todas as coisas existem, e é por Ele que nós temos vida, é por Ele que nós temos redenção, e é por Ele que nós temos a salvação. Amém? Abra sua Bíblia comigo, no livro segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 23, e verso 33 em diante. Lucas, capítulo de número 23, verso 33 em diante. Louvado seja Deus para todos sempre. Todos acharam? Lucas, capítulo de número 23, verso 33 em diante. Vai dizer assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é, de fato, o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava essa epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro e repreendeu-o, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de entrar nesse texto, com uma exposição desse texto, eu gostaria de fazer uma breve introdução, talvez nem tão breve, mas vou procurar ser breve nas minhas palavras, porque quando eu olho para a vida de Jesus, na verdade, quando eu olho para o plano de Deus em relação ao homem, eu percebo que Deus sempre foi na contramão do homem. Deus sempre foi na contramão das coisas. Deus, quando inicia o plano de que enviaria o Salvador até a terra, ou Deus, quando inicia o plano de salvação do mundo, Ele desce no coração de uma mulher, por nome de Maria, e vai dizer assim para essa mulher: olha, amando do anjo Gabriel, olha, você ficará grávida e você terá um filho, e o nome dele será Jesus. E quando eu olho Jesus fazendo a escolha de Maria, eu percebo que, mais uma vez, como em toda a história bíblica, Deus é aquele que escolhe os não escolhidos, ou melhor dizendo, Deus escolhe o improvável. Porque quando Deus desce no coração de Maria, Ele está escolhendo uma mulher ali que é virgem, uma mulher que está prometida num casamento, uma mulher que tem laços ainda para se construir, uma mulher que não podia ser mal falada, porque na época de Maria, ela engravidar ou ela se tornar uma gestante ainda não casada era um motivo de vergonha terrível, e ela ainda estava prometida para José, o que garantiria a José a devolução de Maria e o resgate do bem que ele havia pago por Maria. Por que Jesus não desceu, então, na vida de uma mulher que já era casada, que já tinha esposo, que já tinha família, e que então a vergonha seria menor, o escândalo seria menor? Não, Deus escolhe uma virgem, uma mulher que não podia conceber até aquele momento, uma mulher jovem, ainda menina, provavelmente com 13 anos de idade, recém-saído, ou recém se tornado mulher,
aos olhos da sociedade, Jesus vai escolher essa. Por quê? Ou melhor, Deus vai escolher essa. Por quê? Porque eu percebo que Deus sempre vai fazer escolhas que nós não escolheríamos a olhos normais. Que Deus, quando vai escolher alguma coisa, Ele sempre vai de encontro com aquilo que a sociedade diria: não, essa não tem capacidade, ou esse não teria capacidade para realizar aquilo que Deus escolheu para a vida dela. E é por isso que Deus escolhe Maria, uma menina ainda de provavelmente 13 anos de idade, que ainda não havia casado e nem concebido filho ainda, para dizer: olha, você vai ser a mãe do Salvador. E quando eu olho para isso, eu começo a perceber que Deus também começa a traçar uma narrativa, e não só escolhendo uma mulher sem características para ser mãe naquele momento. Deus também vai escolher a cidade. Olha, você não vai ter esse menino em Jerusalém, que é a capital espiritual do mundo. Você não vai ter esse filho, vamos dizer, em Corinto, que era uma cidade rica da época. Não, você não vai ter esse filho em Éfeso, não vai ter esse filho em Damasco. Você vai ter esse menino numa cidade chamada Belém de Efrata. E Miqueias, no capítulo 5, verso 2, vai dizer assim: mas tu, Belém Efrata, embora pequena, entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. E por que Deus escolhe Belém? Por que Deus escolhe aquela cidadezinha pequena de todo o clã de Judá? Porque mais uma vez Deus está mostrando que para Ele não importa o tamanho, não, para Ele não importa a importância. Para Deus o que importa é ser escolhido por Ele. E quando Deus olhou para Belém, Ele escolheu aquela cidadezinha pequena para receber o Salvador. E aqui eu começo a perceber mais uma coisa: Deus é aquele que escolhe os pequenos. Deus é aqueles que a sociedade não dá nada para eles, para que eles possam ser, ou para que eles possam entrar no centro da vontade e da promessa de Deus. Porque Deus, quando escolhe desde o início, escolhe uma mulher que ainda não podia ser mãe, e para completar o cenário, Deus também escolhe uma cidade que aos olhos da sociedade não era uma cidade, era um vilarejo de tão pequena e esquecida que era. Mas quando recebe Jesus, aquela cidade se torna uma cidade conhecida mundialmente, e até hoje, depois de 2000 anos, estamos falando acerca dela, porque Deus é assim. Deus pega coisa insignificante e faz ser lembrada gerações e gerações para frente. E como prova de que Deus escolhe coisas controversas, eu quero poder olhar para o Antigo Testamento. E quando eu olho para o Antigo Testamento, eu percebo Deus escolhendo um povo, Deus escolhendo uma nação para si. E quando eu olho para a nação que Deus escolheu, eu me faço outra pergunta: por que é que Deus não escolheu os egípcios? Por que é que Deus não escolheu a Síria? Por que é que Deus não escolheu os persas? Por que é que Deus não escolheu os gregos, os medos? Por que é que Deus não escolheu uma nação forte e poderosa? Uma nação constituída com um exército, uma nação com poder bélico, uma nação com uma popularidade alta? Não! Deus, quando vai escolher um povo para si, Ele desce no Egito e escolhe ali escravos no meio do povo. E desses escravos Ele diz para eles assim: olha, vocês vão herdar a terra que eu vou dar a vocês. Vocês vão tomar a terra que eu prometi ao pai de vocês. E Ele tira aqueles escravos do Egito e leva para uma terra desconhecida, para que eles conquistassem, para que eles derrotassem povos que tinham poder bélico alto, para que eles derrotassem povos que tinham uma muralha em torno de suas cidades, protegendo contra ataques. E aí eu percebo uma coisa: Deus escolheu escravos que não tinham armamento, que não tinham poder de guerra, para conquistar uma terra, para que eles pudessem ver que a conquista não foi pelo poder que eles tinham, mas a conquista foi pela fé que eles tinham no Deus de Israel. E aqui eu quero abrir um parênteses para começar a aplicar esse texto na sua vida. Escute uma coisa comigo: aquilo que Deus prometeu na tua vida, Ele não te prometeu porque você teria condição de alcançar. Ele te prometeu porque Ele está dando condição para você alcançar. Ele te prometeu porque Ele está dizendo que Ele vai te fazer chegar na promessa que Ele te fez. Isso não depende de você, nem das suas qualidades, nem da sua humanidade. Isso depende do Deus que você serve. Glória a Deus e aleluia por essa palavra. Pois bem, Deus, quando vai escolher um povo, Ele escolhe um povo escravo. E quando Deus já institui esse povo na terra da promessa, Ele vai escolher um rei. E quando Ele vai escolher um rei, Ele não vai nos principais líderes de Judá.
Ele não vai nos principais sacerdotes de Levi. Quando ele precisa escolher um rei, ele não vai nos principais líderes de Dan, de Zebulon, de Naphtali. Ele não vai nos principais líderes de Benjamim. Não. Quando Deus precisa escolher um rei para Israel, ele desce no meio do pasto, no meio das ovelhas, e encontra um menino de 17 anos de idade, com o cabelo cheio de carrapicho, com a roupa toda suja, com um cheiro de ovelha, mas que pegava a sua harpa debaixo de uma árvore, e cantava ao Senhor dizendo: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta, porque o Senhor me faz descansar em pastos verdejantes, porque o Senhor me guia tranquilamente pelo caminho, e ainda que eu passe pelo vale das sombras da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E quando Deus olha para aquele menino de 17 anos, ele não tinha altura de soldado, ele não tinha cara de rei, ele não tinha porte de homem de guerra, mas ele tinha coração de adorador. E não somente isso, quando esse menino precisou rasgar um leão no meio, ele não pensou duas vezes para salvar as suas ovelhas. Quando ele precisou rasgar o urso ao meio, ele não pensou duas vezes para rasgar, para defender as suas ovelhas. E aqui eu aprendo uma coisa com essa palavra. Aleluia. Escute, você pode ser desconhecido para os homens, a sociedade pode não conhecer a força que você tem, mas deixa eu te dizer uma coisa: no oculto e no secreto, Deus sabe quantos leões você tem matado, quantos ursos você tem rasgado. Ele sabe o que você tem feito para segurar e proteger a tua casa. E no momento certo Ele vai te colocar em evidência, para que todo Israel saiba que há um guerreiro dentro de você, que há um guerreiro dentro de você. Eu posso ouvir um glória, eu posso ouvir um aleluia. Ajuda esse pastor a pregar em nome de Jesus. Nem nos guerreiros mais ilustres de Saul Deus achou graça, nem nos irmãos fortes de Davi Deus achou graça, mas Deus gostou foi do pastorzinho de ovelha, que não tinha nada e nem ninguém por ele, apenas o Deus de Israel. Aleluia. Esse Jesus, ele é escolhido para nascer em uma família humilde, numa cidade desconhecida, que agora apresenta o Salvador ao mundo. E Jesus, sabendo do coração do Pai, ele trilha um caminho de humildade. Ele trilha, eu estou sem retorno aqui. Ele trilha um caminho de humanidade. E como que ele vai traçar esse caminho? Quando ele está para finalizar o ministério dele, ele escolhe um jumentinho, que ninguém havia montado nele ainda, que ninguém havia domado ele ainda. Ele está preso num canto esquecido. E aqui eu paro para pensar algumas coisas, e eu chego numa conclusão que numa época em que o meio de locomoção era animal, era cavalo, era camelo, era jumento, por que aquele camelo, ou por que aquele jumento não havia sido montado ainda? Se aquilo era um meio de transporte, porque alguma coisa tinha naquele jumento. Ele provavelmente era bravo, arisco, difícil de ser domado, provavelmente já teria machucado muita gente, provavelmente ele já tinha derrubado muita gente. Aí Jesus, quando vai escolher alguma coisa para entrar em Israel, ele não escolhe um cavalo bonito, ele não escolhe um jumento que já havia sido montado, não, ele escolhe um jumento bravo, que ninguém nunca montou. E quando ele coloca a mão no jumentinho, o jumentinho entende que ali chegou o Criador, e ele monta no jumentinho e entra para dentro da cidade. Deixa eu te dizer uma coisa, esse jumento reflete a minha e a sua personalidade. Nós por muitas vezes somos difíceis,
somos cabeça dura, temos um espírito bravo, não queremos deixar ninguém sobressair a gente, derrubamos pessoas pelo meio do caminho, damos coice em pessoas no meio do caminho, até o dia que Jesus chega. Quando Jesus chega, ele não quer saber do A, do B, ele quer saber do jumentinho que deu tanto trabalho. E ele fala: não, é você que vai ser o caminho do meu propósito. Está entendendo? Você que está me escutando dizer assim: não, eu tenho tanto defeito que não tem como eu entrar no propósito de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, jumentinho bravo, com todo respeito, Deus te escolheu para esse propósito, e Ele vai te direcionar dentro desse propósito. Acredita nisso. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Aleluia. Escute. Ele monta no jumento e vai entrando para dentro da cidade. Isso vai dizer lá em Marcos capítulo 11. E quando ele vai entrando, a Bíblia vai dizer que os moradores de Jerusalém vão gritando: Hosana, Hosana, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Uma semana depois o cenário muda. Agora Jesus não está em cima de um jumento. Agora ele está diante de uma multidão. Do lado dele está Barrabás, do outro lado está Pilatos. Na frente dele está a multidão que estava cantando: Hosana, 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 Hosana. Só que agora o grito da multidão não é mais Hosana, 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 Hosana. O grito da multidão agora é: crucifica, 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 crucifica. Eu quero que você imagine o cenário comigo agora. Jesus está num palanque como esse. Ele está de cabeça baixa, ouvindo a multidão gritar: crucifica, 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 crucifica. E quando Jesus levanta a cabeça e olha a multidão, ele começa a ver as mesmas pessoas que gritaram no passado: Hosana, Hosana, Hosana. E não só isso, ele viu no meio da multidão pessoas que ele curou, que ele libertou, que ele deu vida, que ele deu esperança, que ele mudou a história, gritando: crucifica, crucifica, crucifica. E aqui eu abro um parênteses para aplicar o texto na sua vida e na minha vida. Escute isso. Primeiro ponto: as mesmas pessoas que um dia elogiaram o teu ministério, acreditaram no teu ministério, quando você estiver em direção do teu propósito, elas vão gritar: crucifica, 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 crucifica. Sabe por quê? Porque elas não têm condição de entender o propósito de Deus na tua vida. Segundo ponto: as pessoas que um dia você ajudou, que você estendeu a mão, tirou de dentro do buraco, vão olhar você no propósito e vão dizer: não é de Deus, crucifica, crucifica, crucifica. Porque quando nós entramos no propósito de Deus, aqueles que um dia bateram na nossa costa, dizendo: eu estou contigo, agora não entendem Deus na sua vida, e vão começar a dizer: mata ele, mata ela,
esse ministério não é de Deus, essa obra não é de Deus, a sua vida não é de Deus, o teu casamento não é de Deus, a tua casa não é de Deus, o teu ministério não é de Deus, os teus sonhos não são de Deus, você não está no propósito, crucifica! Porque não vão entender o propósito de Deus na tua vida. E deixa eu te dizer outra coisa, o elogio, eu vi isso na boca de algum pregador aí, serve para as duas coisas. Primeiro, te motivar no propósito. O Hosana, serve para te motivar no propósito, mas ele também tem o poder de te tirar do propósito. Assim como o crucifica, também tem dois poderes: o de te paralisar no propósito, ou de te incentivar no propósito. Aí você escolhe qual caminho você vai seguir. Ok, Jesus é condenado. Naquele dia escolhem crucificá-lo. Aí nós sabemos da história. Pilatos manda bater, Pilatos tenta negociar, Pilatos tenta de tudo, não dá certo. Sabe por quê? Porque intenções certas, contrário ao teu propósito, se tornarão erradas e não se concretizarão. Cuidado com pessoas que querem te ajudar, mas a ajuda delas vão te tirar do propósito. Pilatos achava que estava fazendo bem, mas na verdade ele estava quase tirando Jesus do propósito. Cuidado com as mãos amigas que vêm para te ajudar. Na maioria das vezes elas vão te tentar tirar do propósito que Deus colocou no teu caminho. Olhe ao redor e entenda para que Deus te chamou, e foque no teu propósito, não saia dele. Jesus apanha e vai para o caminho da crucificação. Ele pega o patíbulo da cruz e sai caminhando. Quando ele dá a volta no Templo Formosa, que ele pega a rua de trás para chegar no Monte Caveira, ele tomba, com a cruz, que foi o texto que o evangelista Caleb leu. Ele tomba, e quando ele tomba, ele está fraco, machucado, cansado, esgotado, sem vitalidade. Ele não tem força para trazer a cruz de volta. E aqui eu abro um parênteses para aplicar o texto na nossa vida. Escute isso. Todas as vezes que nós pegarmos a nossa cruz, como diz em Mateus 16, 24, aquele que quer vir após mim, pega a sua cruz e siga-me. Dia após dia, ele vai tombar. Dia após dia, eu e você vamos tombar. Por falta de força, por esgotamento do dia a dia, pela canseira e a fadiga do final dos tempos, pela opressão maligna de Satanás. Não importa, alguma coisa vai nos fazer tombar com essa cruz, e nós não vamos ter condição de levantar ela de novo, para chegar no final do dia, como Jesus chegou no Gólgota. E aí, Ricardo, o que é que eu faço? Não faz nada. Quando você cair, escute isso, quando você cair e tombar como Jesus tombou, Deus vai enviar um Simão Cirineu para te ajudar a levantar essa cruz. Deixa eu te dizer quem que é o Simão Cirineu. Simão Cirineu, Cirineu não é o sobrenome dele. Cirineu é o lugar de onde ele veio. Ele era de Cirene, ele não era de Jerusalém. O que Deus está nos mostrando é: o dia que você cair, a tua casa não vai estender a mão, mas eu trarei alguém de fora para te ajudar a levantar. Mas você não vai ficar caído, não.
Ricardo, e se não tiver ninguém, Simão Sirineu também reflete o Espírito Santo. Se não vier ninguém, o Espírito vai estar lá para te ajudar a colocar a cruz. Escute, Simão não colocou a cruz na costa de Jesus. Simão pegou a cruz de Jesus, colocou no ombro, agarrou Jesus no ombro e arrastou Jesus até o Gólgota. Sabe o que eu quero dizer com isso? A hora que você tombar com a cruz, que você não tiver condição de levantar, o Espírito vai pegar a tua cruz, colocar no ombro dele, levantar você no ombro e vai falar assim: eu vou te levar até o teu propósito, vamos. Mas aqui você não fica, parado você não fica, morto você não fica, eu vou te levar até o teu propósito. Eu sinto a presença de Deus. Jesus chega no Gólgota. E quando Jesus chega no Gólgota, ele é crucificado. Agora eu quero que você imagine o cenário comigo. Você está no pé do monte. Você está vendo lá em cima no topo 3 cruzes. Você vê uma direita mais baixa, uma esquerda na altura da direita, e no meio uma cruz mais alta. E no meio está Jesus. Aí eu quero fazer um sincronismo de texto entre Mateus, Lucas e Marcos. Todos eles falam da crucificação, mas eles narram alguns pontos diferentes. Eu quero que você se atente comigo nesse momento. Preste atenção. Mateus capítulo 27, 39 vai dizer assim: os que iam passando por onde? Pela cruz, blasfemavam dele, maneando a cabeça. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Jesus está crucificado. Aqueles que estão passando embaixo eram aqueles que viram em Jesus sucesso, que viram em Jesus condição para ser um líder político, que viram em Jesus possibilidade de ser um libertador de Israel, por tudo que ele representou. Mas agora, na cabeça deles, por escolhas erradas de Jesus, ele está na cruz, crucificado. Então eles passam por debaixo da cruz, olham Jesus e fazem assim: tinha tanto futuro esse menino. Passam de novo, poderia ter sido o próximo rei de Israel. E Jesus na cruz crucificado, vendo aquilo acontecer. E aqui eu quero aplicar uma coisa na sua vida, entenda. Quando você tomar uma decisão de entrar no propósito, pessoas vão olhar para a sua tomada de decisão e vão dizer assim: não, mas tinha tanto futuro lá na outra igreja. Não, tinha tanto futuro lá naquela outra casa. Não, tinha tanto futuro lá naquela outra cidade. Não, tinha tanto futuro lá naquele país. Não, tinha tanto futuro lá naquele trabalho. Não, tinha tanto futuro lá naquele posto de trabalho. Não, tinha tanto futuro entre aquele meio de amigos que ele participava. Não, tinha tanto futuro para ele em tal lugar. Porque não estão entendendo o propósito que Deus te direcionou. Não estão conseguindo entender o que é que Deus tem na sua vida. Estão vendo você crucificado, estão achando que você saiu do propósito. Deixa eu te dizer uma coisa: a crucificação não significa que você saiu do propósito. Significa que você está obedecendo à vontade do Pai. Verso 40 do mesmo capítulo 27 de Mateus vai dizer assim: ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo se és filho de Deus. O que eu aprendo aqui? Olhe isso. Aqui eles usaram uma frase de Jesus quando Jesus estava pregando, e ele disse: eu vou destruir o templo, em 3 dias vou reedificá-lo. Agora eles estão usando a palavra que Jesus pregou para dizer assim: uai, cadê aquilo que você pregou? Cadê aquilo que você profetizou? Cadê? Você que pregou cura a vida inteira, não consegue curar o seu filho, a sua filha, a si mesmo? Você que salvou tantos casamentos, não consegue salvar o teu casamento agora? Você que pregou tanta santidade e caiu agora? Cadê o seu Deus?
Você não é filho de Deus? Hã? Você não prega tanta fé? Por que é que você está passando tanta necessidade? Sabe o que é isso? É o inimigo tentando fazer com que você entenda que você não é filho de Deus. É o inimigo querendo tirar a essência de filho que você tem, para você olhar para o céu e falar: Deus, eu sou uma mentira, porque eu prego cura na vida de uns, cura na vida de outro, e eu vivo doente. Porque eu prego fé na vida de um, fé na vida do outro, mas eu vivo na prova. Porque eu prego isso, prego aquilo, mas eu vivo nisso. Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo disse assim: olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. O que ele está dizendo? Aquilo que eu prego eu não consigo fazer, mas aquilo que eu prego contra, eu faço todo dia. Tem misericórdia de mim. Aí Deus responde: Paulo, minha graça te basta, só não sai do propósito. Ei, a graça de Deus te basta, não sai do propósito. A graça de Deus te basta, não sai do propósito. A graça de Deus te basta, não sai do propósito. Vamos para Lucas agora, capítulo 23, verso 33. Olha o que diz o texto. Capítulo 23, verso 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem com os malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Escute isso. Esse verso, Lucas está pintando o cenário da igreja. Por que o cenário da igreja? Porque a cruz reflete a igreja. Cristo no centro da igreja. Do lado direito, um tipo de crente que vai se relacionar com Deus. Do outro lado, um tipo de pessoa que vai querer se relacionar com Deus, e nós vamos entender isso no texto. Verso 35. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam, dizendo: salvou os outros, salve-se a ti mesmo, se és filho de Deus, se és o Cristo. Olha o que eles estão dizendo. Eles estão escarnecendo de Jesus pelo estado em que ele se encontra. O povo estava ali e observava, e também lançaram sortes, e também zombavam dele e diziam: o que o diabo está fazendo com Jesus aqui? O diabo está tripudiando em cima do escárnio que Jesus está passando, da humilhação que ele está sofrendo, da dor que ele está sentindo e da perca que ele está passando. Está achando que é só você que é zombado quando passa por humilhação? Você está achando que é só você que passa por escárnio quando você está dentro do propósito? Não. O teu Jesus também teve que passar na cruz as mesmas coisas que nós estamos passando hoje. Está achando que vai ser fácil se manter no propósito que Deus nos colocou? Não. Vão zombar de você, vão escarnecer de você, vão rirem de você, vão desacreditar de você, vão querer tirar você do propósito, e nós vamos entender isso agora. Olha o que o verso 37 também vai dizer: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Verso 35, e diziam: salvou os outros, salva-te também a ti, se és filho de Deus, o Cristo. O que eu aprendo com isso, irmãos? O que acontece? O que aconteceria se Jesus desce da cruz? Acabou. Não tinha salvação para ninguém. Acabou. Não tinha esperança para ninguém. Acabou. Não tinha chamado para ninguém. O que o diabo está tentando fazer aqui? Tirar Jesus do propósito que Deus deu para ele. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo vai fazer, ou tentar fazer, você sair do propósito que Deus te colocou. Sabe por quê? Porque se você sair do propósito, vidas vão deixar de ser alcançadas. Se você sair do propósito, pessoas vão deixar de ouvir a palavra que tem que ser pregada na tua boca. Se você sair do propósito, pessoas vão se perder, porque você saiu do propósito. Não saia do propósito. Não dê ouvidos para esses que estão dizendo: para, desce daí,
você não tem condição, você não tem chamado, você não tem dom, você não tem carisma, você não tem palavra, você não tem voz de pregador, você não é pastor, você não é missionária, você não é líder, você não é isso, você não... Para de ouvir esses filhos do cão! Foca no propósito. Foca no propósito. Qual que é o propósito? A cruz. Foca na cruz. Não saia do propósito. Verso 39. E eu estou encerrando. Agora começa o texto. Lembra que eu disse? Ali está refletindo dois tipos de pessoas que vão se relacionar com Jesus na igreja. Vamos entender isso agora, olha isso, verso 39. Um dos malfeitores, eu vou colocar esse como o da esquerda. O malfeitor da esquerda blasfemava contra ele, dizendo: não és tu, ó Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O que eu aprendo com esse ladrão da esquerda? Ele demonstra claramente as pessoas que vão vir até Jesus, não por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele pode fazer. Como isso, Ricardo? Olha para o texto. Ele direciona a fala para Jesus, dizendo assim: olha, eu não creio que você é o Cristo, mas se você realmente for, me mostra. Desce da cruz e tira a gente daqui também. Sabe o que é isso? Eu não creio que você é Deus, mas faça alguma coisa por mim, para que eu possa crer que você é Deus. Eu não creio que você é o Cristo, mas me cura de uma enfermidade, para que eu possa crer que você é o Cristo. Ei, eu não creio que você é o Salvador, mas me salva dessa situação, que eu vou acreditar que você é Jesus, que eu vou acreditar que você é Deus. Pessoas que se relacionam com Jesus por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. Primeira classe de pessoas. Aí vem os salvos, que é o da direita. E aí o da direita interrompe a fala do da esquerda, que quer se relacionar com Jesus por aquilo que Ele pode dar e não por aquilo que Ele é. Aí ele interrompe no verso 40, dizendo assim: respondeu-lhe, porém, o outro, e repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Olha o que eu aprendo com esse daqui. O outro falou diretamente com Jesus, querendo alguma coisa. Esse não fala diretamente com Jesus, mas dá o caminho para falar com Jesus. E ele fala: olha, se você quer falar com esse que está no meio, primeira coisa, tema a Deus. Porque ele vai dizer assim: não teme tu a Deus? Primeiro princípio para você falar com Jesus é temer a Deus sobre todas as coisas. Ricardo, quer temer a Deus, ter medo de Deus? Não. É colocar Deus no centro do teu coração. É colocar Deus no centro da tua vida. Não é colocar filho, não é colocar família, não é colocar trabalho, não é colocar dinheiro, não é colocar casa, bens materiais, não é colocar ministério, sucesso. Não! É Deus em primeiro lugar. O centro da tua vida tem que ser Deus. Segunda característica que eu aprendo com esse homem, ele vai dizer assim: estando nós sobre a mesma sentença. Que sentença é essa? De morte. Não tem como se relacionar com Deus se nós não entendermos o que nós éramos para Deus antes de Jesus. E o que nós éramos? Condenados à morte, como esses dois foram condenados à morte naquele exato momento. Se você não reconhecer que você é um condenado e por isso precisa de Jesus, você não vai conseguir temer a Deus e tampouco se relacionar com Jesus. Olha o texto, verso
41. Nós, na verdade, com justiça. O que é justiça? Merecimento. Ou com... Como eu vou explicar a justiça? Nós, com justiça, nós merecemos isso. É o único termo mais apropriado. Nós que merecemos essa sentença. Porque recebemos castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. Terceiro ponto para se relacionar com Jesus: primeiro, temer a Deus. Segundo, reconhecer o estado que nós éramos para Deus. E terceiro, reconhecer os nossos defeitos e pecados. Olha o que ele está dizendo: nós merecemos, nós fizemos para estar aqui. Ele está reconhecendo que ele é pecador diante de Jesus. E depois, para alcançar a atenção de Jesus, porque entenda, ele está traçando um caminho para chamar a atenção de Jesus. Ele diz: eu preciso temer a Deus, eu preciso saber que eu estou em um estado de morte, eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Agora eu preciso chamar a atenção de Jesus. Como? Ele é justo e não merece o que fez. Por isso, ele é o único que pode me salvar. Ele é o único que pode me salvar. Quando ele diz assim: olha, ele é o único justo aqui, ele está dizendo: ele é o único que pode morrer por mim nessa cruz. Ali ele chama a atenção de Jesus, porque em seguida ele vai dizer assim: Jesus, lembra-te de mim quando vier o teu reino. Vamos entender uma coisa aqui. Primeiro ponto, temer a Deus. Segundo ponto, reconhecer o estado de morte que tínhamos. Terceiro ponto, reconhecer que somos pecadores. Terceiro ponto, reconhecer que só Jesus tem a vida e salvação. Quinto ponto, que ele nos mostra aqui: fé no Filho de Deus. Como isso, Ricardo? Por que fé? Pensa comigo uma coisa: ele está crucificado e ele vai morrer no final da tarde. Jesus está crucificado do lado dele e vai morrer naquela tarde também. Qual que é a chance daquele homem acreditar que Jesus tinha um reino e que ele poderia salvar ele de alguma coisa? Você ia acreditar? Responde para mim. Você ia acreditar em alguém que está condenado na mesma sentença que a tua? Você vai seguir alguém que está na mesma situação que você? Não. É impossível. Mas o Espírito Santo de Deus trabalhou a fé naquele homem ao ponto dele olhar para Jesus crucificado, saber que ele ia morrer naquela tarde e dizer assim: lembra-te de mim quando você entrar no teu reino, porque eu sei que isso aqui é passageiro, que você tem um reino no céu. Agora olha que coisa interessante. O primeiro que fala com Jesus, ele se relaciona com Jesus por aquilo que Jesus pode dar a ele, não aquilo que Jesus é ou seria para ele. Aí eu te pergunto, olha para o texto e me responde: Jesus respondeu esse homem? Não. Jesus fica em silêncio, não fala nada para ele. Sabe por quê? Pessoas que se relacionam com Jesus por aquilo que ele pode dar, Jesus não responde a essas pessoas. Elas pedem, nunca tem resposta de Deus, porque não tem um coração voltado a Deus, tem um coração voltado ao que Ele pode dar. Então deixa eu te dizer uma coisa para você que me assiste aí: se você tem um coração voltado para receber de Deus e não para temer a Deus, sinto muito, Jesus não vai te responder. Ricardo, quando que Jesus responde? Olha o texto. Quando aquele homem teme a Deus, reconhece que ele está no estado de morte, que ele é pecador, que Jesus é justo e que ele tem um reino que pode salvar ele, Jesus olha para aquele homem e responde ele. E qual é a resposta? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu não tenho certeza se Pedro foi para o céu, se Paulo foi para o céu,
se João Calvino foi para o céu, se John Wesley foi para o céu, eu não tenho certeza de ninguém. Mas esse ladrão da cruz aqui, eu tenho a plena certeza que ele está no paraíso. Agora volte para mim e recapitula. Ricardo, por que é que você fez aquela introdução? Você vai entender agora. Jesus escolheu um povo inapropriado para ser o seu povo. Um povo que não tinha chance nenhuma para ser povo de Deus. Deus escolheu um menino que não tinha condição nenhuma para ser rei. Deus escolheu uma mulher que não tinha condição para ser mãe de Jesus. Deus escolheu uma cidade sem nome para nascer Jesus. E agora Ele escolhe o improvável para inaugurar o paraíso. Está entendendo? Não, você não está entendendo, eu vou te explicar. Ouça isso. Sabe quem que era alguém que era crucificado na época de Jesus? Eu vou trazer para os nossos dias para você entender. Uma pessoa que cometeu uma aberração, quer ver? Lembra do Lázaro? Que matou uma família toda. Pai, mãe, filhos, criança. Matou todo mundo. Esse cara ia para a cruz. Sabe aquele maníaco que abusava das mulheres do parque? Matou mais de 10 mulheres, 15 mulheres, não me recordo agora. Que ele abusava delas e enforcava elas no final. Morte de cruz. Sabe aquela mulher que picou o marido e colocou dentro da mala e jogou no rio? Pedacinho por pedacinho. Morte de cruz. Sabe esses maníacos que abusam de criança e são presos? Morte de cruz. Olha a sentença que deram para o seu Jesus. Mas olha o cara que inaugurou o paraíso. Está entendendo que a ótica humana nunca vai ser a nossa? Está entendendo que a nossa ótica humana não tem como entender a cabeça de Deus? Está entendendo que a escolha de Deus para o céu não tem a ver com a escolha que você acha que tem? Está entendendo? Para você santarrão que quer botar os outros para fora da igreja, porque usa um brinco, porque faz uma tatuagem, porque ouve uma música mundana. Está entendendo? Que você não tem condição para entender a cabeça de Deus. Deus escolheu esse homem para inaugurar o céu. E quem somos nós para colocar alguém para fora da igreja? Fala para mim. Fala para mim. Ei, você que me assiste aí, que está numa vida desgraçada, afundada no pecado, afundada nas drogas, na prostituição, no alcoolismo, afundada nos vícios desse mundo, e está me ouvindo pregar agora e está dizendo assim: pregador, não tem condição de eu servir a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus escolheu um cara muito pior que eu e você para inaugurar o céu. Volta para Jesus. Volta para Jesus, Ele te ama. Aceita Jesus. Aceita o ministério de Deus na sua vida e se rende a Ele. Um cara muito pior que eu e você inaugurou o céu. Me ajuda a pregar nessa noite. Me ajuda a entender a graça. Me ajuda a entender a misericórdia. Me ajuda. E eu encerro a mensagem dessa noite dizendo: João capítulo 19 verso 30. Jesus está na cruz e Ele dá um grito: Pai, está consumado. E esse grito deu condição para mim e para você adentrar o santuário de Deus e dizer: Papai, eu preciso de ajuda. E Deus enviar o Consolador e te dizer: eu estou aqui. Ei, para você que está afundado na depressão, deixa eu te dizer uma coisa: está consumado, está pago. Para você que está na prostituição, deixa eu te dizer uma coisa: está consumado, está pago. Levanta a cabeça, volta a caminhar. Acredita no Deus que te escolheu.
sai de dentro do buraco, sai de dentro do buraco, sai de dentro do buraco e olha para a cruz. Mateus 27, verso 51 vai dizer assim. Mateus capítulo 27, verso 51 vai dizer assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Entenda, o véu não rasga de baixo para cima, o véu rasga de cima para baixo. Por quê? Porque naquele momento era Deus rasgando o véu, não era a humanidade rasgando o véu, era Deus rasgando o véu. Que véu era esse, Ricardo? Separação entre a humanidade e Deus. Era Deus dizendo: eu estou dando acesso a vocês de falarem comigo, por isso eu rasgo o véu. E fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressuscitação de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E aqui eu aplico e encerro. Isso aqui é o reflexo do porquê Jesus morreu. Como assim? Quando Jesus morre, o véu se rasga, saem da sepultura os santos. O que eu quero dizer com isso? Eu e você estávamos em uma sepultura eterna. Quando Jesus morre, nós saltamos da sepultura para realmente a vida eterna. E é a vida em Cristo. E não só para a vida, mas também para pregoar que Jesus está vivo. E é por Ele estar vivo que nós temos vida. E também temos a salvação eterna em Jesus. Se você me ouve pregar isso e não consegue entender que Deus te escolheu, não pelo que você é, mas pelo que Ele é na sua vida, feche teus olhos comigo. Deus, derrama um espírito agora de quebrantamento naqueles que nos escutam agora, Deus, seja pela internet ou seja nesse lugar. Deus, para que nós possamos entender o quão grande é o seu amor por nós. Eu preguei nessa noite um Deus que nos escolheu, um Deus que nos amou, e um Deus que morreu por nós em uma cruz, para que o Senhor rasgasse o véu que nos separava. Deus, restaura ministérios nessa noite. Deus, sara as feridas nos corações nessa noite. Deus, igreja, ore comigo nessa noite. Fala com Deus nessa noite. Esse é o momento de você dizer a Deus o que é que você precisa. Esse é o momento de você declarar a Deus o tamanho do seu temor a Ele. Esse é o culto que Deus marcou para você se quebrantar nos pés dEle. Eu escuto cadeias quebrando nessa noite. O diabo tem largado o coração de pessoas nessa noite. Eu vejo espíritos de depressão batendo em retiradas nessa noite.
Deus está me dizendo que está visitando pessoas nessa noite, está visitando casas nessa noite. Obras de bruxaria têm sido desfeitas nessa noite. O diabo é um perdedor, o diabo é um perdedor. Deus está entrando na casa de familiares nessa noite. Aquele casamento não vai acabar. Aquela casa não vai se destruir. Essa enfermidade não vai tirar a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor.